O Portal DBO tem a satisfação de receber a visita do Dr. Orlando Melo de Castro, engenheiro agrônomo, coordenador da APTA e pesquisador dos tempos antigos do Instituto Agronômico de Campinas. O Dr. Orlando vem representando o secretário da Agricultura de São Paulo, deputado Arnaldo Jorginho, e dá respostas às queixas e reclamos da APQC, Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, que esteve em visita aos nossos estúdios alguns dias atrás e queixou-se de que, como os pesquisadores, falta gente e que agora o governo do Estado, através da Secretaria, pretende privatizar e abrir mão de uma série de estações experimentais. Doutor Orlando, obrigado pela visita. Como é que está essa questão aí dos pesquisadores? Falta gente para pesquisar? Bom, obrigado da oportunidade de estar aqui com você, né, para a gente esclarecer um pouco esses fatos, né, para você, para todo o seu público aí que acompanha o seu programa. De fato, nós temos uma questão crítica hoje nos institutos, em algumas áreas, não todas, né, de carência de pesquisadores e de pessoal de apoio à pesquisa. Por que isso? Ele calcula assim 50% essa defasagem? Não, nós tivemos, o último concurso que nós tivemos, o ingresso foi em 2005, 2006, alguns remanescentes foram chamados depois, em função de saída de pesquisadores, aí se chamou remanescentes do concurso, que isso era possível. Então, quando teve esse concurso, foi um grande concurso, enorme, foram 380 vagas, negócio que nunca teve, né? Então deu um salto. Então naquele total que tinha nos 6 institutos e nas unidades regionais. Mas nesses 10 anos a APTA, os institutos vinculados perderam pesquisadores, então, morreram, aposentaram. Então se chegou na época a um índice próximo de 900 pesquisadores, coisa que nunca existiu, né? Sempre foi um índice na faixa aí de, estou falando em termos totais, né, da APTA como um todo, em torno de 600 a 650, que hoje, passado esses pouco mais de 10 anos desse concurso, muitas saídas por aposentadoria, isso é um caso sério, porque nós estamos em média de 30, 35 aposentadorias de pesquisadores por ano, né? E isso precisaria ser reposto e não está sendo. As pesquisas são descontinuadas. Então você tem risco de perder. Alguns programas realmente ficaram sem pesquisadores, caso do trigo no IAC, a área de oleaginosas, a área de arroz, né? Quer dizer, os materiais são mantidos, mas não tem ninguém fazendo a seleção, etc. Estou falando especialmente a área de melhoramento, né? Então esse é um problema, que a gente vinha trabalhando nos estudos feitos em 2012 e já tinha uma motivação de governo para concurso. O que era a nossa proposta? Longe está dessa demanda. A gente queria, hoje eu diria para você, o necessário na APTA, considerando todos os institutos e principalmente, é na faixa de 100 a 120 pesquisadores. Pegando assim, áreas estratégicas que nós temos competência, né? Algumas áreas novas que precisaríamos investir, né? De criar programas novos. É esse número que a gente tem de defasagem. E isso vinha sendo trabalhado. De 900 caiu para 600 e hoje tem... Então hoje nós somos 640 pesquisadores. Ia cair para 120. Não, a necessidade que eu vejo seria na faixa 120. Então vocês falam, porque falam, nós temos só 50%. Por quê? No quadro da APTA de pesquisadores, são 1.200 vagas. Isso criado por lei. Nunca temos isso e nunca vamos ter. É esse o quadro que a gente precisaria para reposição, né? Para manter a atividade. Foi aprovado em 2012, a realização. 2012 avançamos muito, né? Ele parou, não foi, descontinuou. Aí veio 14 teve eleição. Não é. Aí pegamos 14, final de 14, aí 15, 16, essa crise de questão. O que está acontecendo? O Estado já está no limite contingencial. O cobertor está curto. Com o pessoal, né? Você tem um limite de contingencial, não pode ultrapassar. É uma ginástica, arrecadação caindo. Então, não é que não está aumentando o salário, como é que o custo pessoal aumenta? Não é que está aumentando o custo pessoal, é que a arrecadação cai. Então, percentualmente em relação à arrecadação, o pessoal, naturalmente além do que você tem o que a gente chama de crescimento vegetativo, na faixa de 5, 6% ao ano, que é aquelas incorporações, quinquênios, etc., que faz parte do custo pessoal, né? Então, nós estamos nessa dificuldade, né? Então, precisaria a economia ser retomada, quer dizer, o secretário sempre diz que ter um
compromisso com o governador, quando melhorar a situação, o primeiro concurso é para a agricultura, porque nós temos defasagem também na área da defesa agropecuária, que é crítica. A miséria. Temos que administrar a miséria, né? Porque a área de pessoal realmente é crítica, porque a parte de custeio, investimento, nos nossos institutos, a gente tem receita própria, oriunda de bens e serviços, que a gente faz isso, a gente tem estimulado o crescimento disso, nós saltamos aí de algo, nos últimos 2 anos, um aumento aí de 50%, 55% em arrecadação de produtos, né? Que estão falando de sementes. Claro. Agora, politicamente, para entender a questão, a proposta do governo, que, como você colocou pelo secretário Arnaldo Jardim, é de que tão logo a crise se resolva, nós poderíamos estar pensando, poderíamos acionar um concurso, realocar pessoal, contratar gente, fazer concurso, tanto na área de apoio, uma normalidade. Tentar. Mas o que é importante, nós não podemos viver como foi os concursos anteriores, a cada 10, 12 anos um concurso. A discussão, e há um entendimento no governo, a gente fala planejamento, fazendo, que esse seria a política. A cada 3, 4 anos você tem um pequeno concurso, não é 100, 200, não. Contrata 20, 30, de acordo com a sua necessidade, claro, para você ir repondo essa saída natural, que são principalmente por causa de aposentadoria. Estabelecer, né? As prioridades. Então você vai ter na continuidade, né, nos programas de repouso. Não pode viver de saltos. E historicamente era desse jeito. Isso não dá certo. Você tem que ter uma coisa mais natural. Você pode até fazer um concurso com validade de 3, 4 anos, faz uma primeira chamada, depois você pode chamar remanescentes. A questão de abrir mão de algumas áreas de estações experimentais faz parte desse processo de ajuste? Richard, esses estudos da questão de área foram nós que fizemos a partir de 2012, que houve algumas reportagens sobre esse assunto e tal. Vamos avaliar o que realmente nós precisamos. Porque a APTA tem 42 unidades de pesquisa, unidades esparsas, principalmente estações experimentais, polos, centros de pesquisa. A divisão de engenharia agrícola em Jundiaí, divisão de engenharia, a estação de Brotas e a Galha, Ribeirão Preto. Que essas estão dentro da linha de privatização. São 13 unidades da APTA. Algumas. Então você tem assim. Nós fizemos essa avaliação muito criteriosa, importância regional, projetos que existem, e isso foi conversado só da cabeça do Orlando, coordenador, com os diretores dos institutos, conversamos com o pessoal da área regional, para a gente avaliar, né? Porque nós temos 16.600 hectares de área, isso é o que a APTA tem de pesquisa, que é exagero, no estado de São Paulo, né? Espalhada, como disse, por 42 unidades aí de diferentes tipos, tá? Quer dizer, para você ter uma ideia, a Embrapa, em termos nacional, são 52, 53 centros de pesquisa, Brasil. Nós estamos falando do APTA Estado de São Paulo, né? Então tem muitas áreas muito próximas, fazenda próxima da outra, que isso vem, a primeira estação que foi criada do IAC foi em 1926, a estação de São Roque, estação de uva, né? E aí veio uma sequência nos anos 30, 40, 50, as últimas dos anos 90, governo Montoro, Votuporanga, Assis e Adamantina, né? Registro de búfalo também é mais recente, final dos anos 70. Né? Enfim, mas e algumas muito grandes, outras tamanho adequado. Então você tem área sobrando, não há dúvida. E tem estação que perdeu função. Qual a inserção dela em termos regionais? Então a gente avaliou isso. A de Brotas é reclamado pela pessoal da PQC de que a única área do estado de São Paulo que tem área de cerrado. Não é. Tem a estação de Assis. A estação de Assis é cerrado. Padrão de solo praticamente igual. A diferença, eu falo porque eu sou da área de solo. Natural. É que a estação de Brotas é anterior, né? E a de Assis é de 87. Para finalizar, doutor Fernando, a venda desses ativos, desse patrimônio público, esse dinheiro vai ser reaplicado? O combinado, né, dessa área... É uma promessa? É a promessa o quê? Que esse recurso se reverta para a própria APTA para investir nas estruturas importantes que a gente tem. Quer dizer, investir, a ideia é o que até se discutiu, mas aí legalmente você não pode propor em lei a criação de um fundo que tem mais...
a própria secretaria tem fundo, cada instituto tem fundo, né, chama Fundo Especial de Despesa. Enfim, você tem mecanismos que isso possa ser adotado. Quer dizer, para ser reaplicado em pesquisa. Nas unidades que permanecem. Nas unidades que permanecem, que realmente são importantes. Porque Isso, hoje... Ele tem que ser aprovado pela Secretaria, pela Assembleia Legislativa. O processo foi para a Assembleia, o projeto de lei, né? Está em debate. Foi suspenso porque ia se iniciar os debates, tinham 3 audiências marcadas, dia 9 desse mês de junho, né? 9, 14 e 16. Aí veio a liminar na véspera e suspendeu tudo. Então está suspenso. Judicializaram o processo, tem uma liminar, e aí até que se consiga caçar essa liminar ou coisa semelhante, não entendo muito da parte jurídica, aí isso está suspenso. Se voltar, aí volta-se o processo de debate, discussão, de audiência pública, que era um reclamo do pessoal que ia ter, só que suspendeu, então não teve. Então, eu entendo, às vezes, a paixão das pessoas por área. Eu me fiz dentro do Instituto Agronômico, iniciei lá como recém-formado, né? A gente tem isso. Só que, às vezes, você tem que ser um pouco também racional das coisas. Então, você ficar mantendo estruturas que só tem gastos, só tem custos, e, às vezes, com estruturas que você tem coisas semelhantes. Você falou o Jundiaí, o Centro de Engenharia. Porque é a única pista de ensaio de máquinas. O último ensaio de máquina lá foi em 94, um ensaio de pneu. E tem, Botucatu, Nesp Botucatu tem uma estrutura dessa, Santa Maria, Pelotas. Então, nós não podemos ter, o Estado ter duplicidade de ações. Nós temos que ter foco nas nossas competências. Eu sou bom nesse assunto, então vou me fortalecer aqui, né? Nós não podemos dar o luxo do próprio Estado ter duplicidades. Temos que ter foco nas nossas competências, na nossa expertise, né? E, evidentemente, quando possível, e hoje a legislação, né, a chamada a lei a nova marco legal da ciência e tecnologia, que é a lei federal, que ainda tem algumas regulamentações a ser feitas, ela prevê isso, o compartilhamento de espaços, não só entre instituições públicas, mas o público e o privado. Né? Porque a pesquisa está ficando muito cara em termos de equipamentos, por conta da sofisticação que se exige, claro, e que se sucateia muito rápido. É como um computador, né? Você tem um computador, a cada 3, 4 anos você está trocando. Um equipamento de laboratório não é muito diferente, talvez não com essa frequência. Então isso se encarece. Então, se você não otimizar o que você tem, né? E nós fizemos grandes investimentos nos últimos anos para modernização, principalmente de laboratórios, da infraestrutura, maquinário de campo. Você vai numa estação experimental nossa, você vê equipamentos que você vê numa propriedade comercial. Claro. Né? Se tivermos essa preocupação, os laboratórios, hoje nós temos mais de 200 normas e procedimentos laboratoriais com credenciamento ou acreditação em ISO. Quer dizer, então, se você não compra na esquina, isso você tem que ter um procedimento do Inmetro muito rigoroso para ter. Mas é importante porque nós temos uma prestação de serviço muito forte. Então você tem que adequar seus espaços para prestar serviço. Os tempos modernos são difíceis, né? São difíceis. E a crise está aí, o cobertor então, está curto. eu tenho confiança nisso, quer dizer, não é uma coisa feita aí atabalhoadamente, foi muito bem pensado, a gente propôs isso, realmente analisando. E muitos reconhecem, nós temos muita área, realmente, você, a hora que eu falei, os 16 mil hectares, você reagiu assim. O próprio pessoal nosso tem essa reação, mas mexe com o do outro. O meu é importante, o meu é fundamental. Isso é natural, a gente entende. Mas muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Estimamos, fazemos votos de que sejam dadas boas soluções à crise. Né? Será. E continuaremos fazendo pesquisa e gerando tecnologia ainda por muitos, muitos anos, porque o agro de São Paulo e do Brasil precisa de nós.